Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, para mais esse encontro, para realizarmos um estudo sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, momento em que nos reunimos, não fisicamente, mas nessa corrente de pensamento, no sentimento nosso de fraternidade, para desfrutarmos de mais um momento de conexão com a espiritualidade, com os nossos mentores, para que eles possam nos auxiliar em nossas reflexões. Começaremos, como de costume, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A frase de hoje é a seguinte: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. A leitura inicial, para nos ajudar na nossa harmonização, hoje é da obra A Coragem da Fé, de Bezerra de Menezes, psicografia de Carlos Quasseli. A lição é a número 1, perseverai. Filhos, perseverai no testemunho da fé espírita que abraçastes, ante a revivência do Evangelho do Senhor. Não recueis ante as provas que vos são necessárias ao burilamento. Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda conquista nos domínios do espírito reclama esforço e sacrifício continuados. Ninguém ascende aos cismos de passo preso à retaguarda. A doutrina espírita liberta o pensamento. No entanto, aquele que procura superar o comodismo intelectual de séculos sempre encontrará oposição. É natural, pois, que as trevas conspirem contra os vossos anseios de elevação. Os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, habituados à mesmice em que vivem, haverão de pelejar para vos desalentar em vossos novos propósitos na existência. Muitos vos tentarão com o imediatismo dos prazeres mundanos e com as facilidades materiais do caminho. Outros urdirão sofismas com o intento de vos afastar dos objetivos superiores que concentrastes na necessidade de renovação íntima. Sem que percais de vista a trajetória do Cristo, não olvideis que a obra da redenção humana diz respeito a cada espírito em particular. A hora do testemunho é uma hora solitária. Em torno há pulpos e injúrias, hostilidade e incompreensão. Não raro, amigos e companheiros permanecerão à distância, os contemplando as reações. Convoscos, não tereis por escora, na áspere subida, outra que não seja a cruz que vos pesa nos ombros. Quase ninguém vos verá o pranto que vos escorre na face, confundindo-se com o suor derramado no cumprimento do dever. Inevitável a sensação de extremo abandono dos homens que vos deve induzir a bem maior confiança em Deus. Filhos, não permuteis o que é eterno pelo que é transitório. Embora, sob duros reveses, insisti na prática do bem aos semelhantes e tomai a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que, ao termo de vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Bem, então, jamais harmonizados, inspirados por essa página, essa mensagem do Dr. Bezerra, que possamos rogar pelo auxílio de nossos irmãos da espiritualidade, para que nos apoiem no estudo dessa noite, para que possamos extrair dele, Senhor, material para as nossas reflexões tão importantes no exame do nosso dia a dia, de nosso comportamento, de nossos pensamentos e sentimentos. Que saibamos
aproveitar essa oportunidade. Que assim seja. Bem, o tema de hoje é o centurião. Mas de que centurião estamos falando? É, em particular, daquele centurião, da passagem do Evangelho, da cura do servo do centurião. Esse relato encontra-se no Novo Testamento, tanto em Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, quanto em Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao 10. Vou fazer uma breve leitura do texto, como ele se apresenta por Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, que lhe implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. Quando digo ao meu servo faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E em seguida disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Apresenta-se para nós, a partir desse trecho do Evangelho, dois grandes pontos de estudo, na verdade: a fé e a cura. Pontos estes que certamente nós não vamos conseguir, nesse breve espaço de estudo que nos é reservado agora, para nos aprofundarmos. Mas, mesmo assim, acredito que devemos aproveitar essa breve oportunidade, dentro do que nos for trazido aqui, para nos estimular a buscar estudá-los mais posteriormente. Certamente encontramos no texto bíblico, dos relatos da passagem de Jesus entre nós, diversos exemplos da cura pela fé. A mulher hemorroísa, o cego de Jericó, os 10 leprosos do povoado a caminho de Jerusalém, e inúmeros outros. Nós selecionamos este caso em especial para a noite de hoje, pois justamente o próprio Jesus aponta como extraordinária a fé desse centurião. Sobre a questão da cura e dos chamados milagres de Jesus, nós temos como principal referência doutrinária, no livro da Gênesis, o capítulo 15, que fala sobre os milagres do Evangelho. Nesta mesma obra, um aprofundamento sobre a questão dos fluidos, já introduzidos para nós no livro dos Espíritos. Mas eu queria focar especificamente no estímulo das nossas reflexões a questão da fé daquele soldado romano, a natural relação que isso teve com auxílio efetivo para aquele a quem ele estava fazendo uma intervenção. É relevante o fato de Jesus ter destacado
Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Esse alguém não era um doutor da lei, nem ao menos um judeu. Por isso que, mais à frente, Jesus fala, né, que virão do Oriente e Ocidente vários que se sentarão à mesa no reino dos céus. Enquanto que outros da própria religião judaica não conseguiriam sentar. É sempre mais um ponto de apoio para que a gente não tenha, nessas questões da fé, nenhuma visão de privilégio dentro dessas expressões de diversidade da fé entre os nossos companheiros de jornada, sejam eles espíritas, cristãos ou não. Numa obra bastante interessante para o nosso estudo, chamada Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel, nós encontramos uma reflexão desse grande missionário da divulgação do Espiritismo exatamente sobre esse caso. É um item intitulado Jesus e o Centurião. Caibar começa nos explicando que Cafarnaum era uma das grandes cidades da Galiléia e que ficava numa grande rota comercial ligando a cidade de Damasco ao mar Mediterrâneo. E é natural que o Império Romano mantivesse lá, para suas defesas, um grupo de soldados, de 100 soldados, formava esse grupo, né, que era liderado por um comandante, que era o centurião, alguém que era o responsável por comandar esses 100 soldados. E esse centurião de Cafarnaum, quando teve conhecimento da entrada de Jesus na cidade, sem se demorar, foi ao seu encontro e falou do mal pelo qual passava o seu servo, que naturalmente ele considerava bastante. E faz a rogativa a Jesus, dizendo que o criado dele estava em casa sofrendo muito. Caibar nos lembra que Cafarnaum era uma cidade populosa, de certa importância, então, naturalmente, haviam médicos lá, e que eles devem ter sido procurados pelo centurião, mas que não puderam curar o seu servo. A paralisia do servo era grave, segundo afirma Lucas, que era médico. Que esse servo estava até moribundo, quase agonizando às portas da morte devido a essa paralisia. E aí, sabendo das curas de Jesus, a cura do leproso, o centurião foi buscá-lo como uma alternativa ao que não tinha encontrado no apoio da ciência da época para salvar seu servo. Qual a postura de Jesus? Se prontificou imediatamente a ir à casa do centurião para curar o enfermo. Não esperaríamos nada diferente do nosso querido Mestre Jesus. Mas a reação do centurião é que foi, de certo modo, para nós, surpreendente. Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas dizem uma palavra e meu criado há de sarar. E o centurião completa, porque eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre as minhas ordens. Então, o centurião aponta a questão da autoridade. No caso de Jesus, a autoridade moral. E Jesus, admirado ante a fé daquele centurião, ressalta aos que estavam em volta que não tinham encontrado fé daquele tamanho. E complementa ao centurião: vai-te como crestes, assim te seja feito.
O centurião foi e encontrou em casa o seu criado curado. Essa questão de como creu o centurião, a base dessa fé do centurião, como é que ele enxergava que isso ia se operar? É natural que ele fez uma associação com o universo que ele conhecia, que era o universo da questão da autoridade. Ele entendia que Jesus, pela sua autoridade moral, também tinham aqueles que trabalhavam em seu nome, que cumpriam em suas ordens, que atuavam segundo a vontade do mestre, bastava que ele sinalizasse que assim fosse feito, que a presença física do mestre na sua casa não era necessária. Ele era confiante na ação do mestre através de seus trabalhadores. Que exemplo de fé para nós. E nós? Como anda a nossa fé? Bem, eu só posso dizer por mim mesmo. E nesse caso eu constato sem sombra de dúvida. A minha fé ainda está muito distante da fé daquele centurião. Mas por que será que nós não conseguimos ter uma fé como essa do centurião? Nós cremos em Jesus, cremos em sua autoridade moral, sabemos que ele é o governador deste planeta. Mas por que somos ainda tão temerosos, inseguros, aflitos? Oscilamos tanto? Será que nós não confiamos nele? A doutrina espírita é clara, direta, racional. Respondeu às nossas perguntas filosóficas essenciais. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos? Nada não é mais falado por parábolas. O nosso racional entende. Será que cabe a algum de nós que conhecemos a doutrina e nos intitulamos espíritas questionar a existência dos auxiliares de Jesus trabalhando por todos, em todos os momentos, em todos os lugares? Nós não temos acesso a relatos nos diversos romances psicografados da realidade, do fato desta ação incessante da misericórdia divina através desses companheiros? Temos certeza da existência das equipes de desencarnados que trabalham orientados por Eurípides Bassanufo, por Dr. Bezerra de Menezes e por muitos outros espíritos de escola, certo? O que nos falta, então? Por que a nossa fé é tão frágil? Qual o caminho que devemos seguir para fortalecê-la? Já que nós estamos falando, raciocinando, refletindo, questionando a nossa fé, a força da nossa fé, como espíritas, elucidações importantes sobre essas questões nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, no item 4, os bons espíritas. Nesse item, eu gostaria de destacar alguns pontos. É importante nós retornarmos a esse item do Evangelho, lê-lo integralmente, refletir mais uma vez sobre esse conteúdo.
mas aqui eu vou trazer algumas partes dele. Nesse item, nos é mais uma vez apontado que o Espiritismo ele não institui nenhuma nova moral. A moral do Espiritismo é a moral cristã, é a moral que nos foi trazida através da Boa Nova por Jesus. Mas o Espiritismo ele facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, esse item nos coloca que o Espiritismo, apesar de não trazer uma nova moral, traz os elementos para que tenhamos essa fé inabalável, uma fé esclarecida. Aponta que muitos se ligam à questão do Espiritismo ainda nas manifestações, que aprendem as consequências lógicas disso, mas ou não vão até o alcance moral, ou se apreendem, se conseguem identificar a essência da moral que está sendo colocada, não se aplicam a si mesmos. E aqui podemos atribuir isso? É alguma falta de clareza da doutrina espírita? De forma alguma. Será necessária para compreender essa moral alguma inteligência fora do comum? Também não. Porque, como nos aponta esse item do Evangelho, existem homens de notória capacidade intelectual que não conseguem extrair essa mensagem. E outros que não têm cultura, não têm acesso à formação cultural, intelectual, e que não apenas captam todas as nuances dessa moral, como as aplicam em si mesmos. E atuam exemplificando aos outros. Às vezes, conseguimos compreender a moral que está sendo colocada aqui. Mas alguns de nós, ainda muito fixados pelo lado da matéria, no sentido da relevância, ao peso que dão as coisas da matéria, em detrimento das coisas do espírito, acabam tendo uma atuação menos uma atuação mais incisiva desse aspecto de aplicar em si mesmo esses ensinamentos. Aquele que pode ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero é o que diz o item 4 do Evangelho. Se acha em um grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina sobrepõe o aspecto espiritual ao da matéria. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. Esse ponto é muito importante. Uma coisa é o racional, outra coisa é o entendimento. A prática mais efetiva do Evangelho virá para nós à medida que o nosso sentimento for mais ativado. Quando fala que o princípio da doutrina faz vibrar as fibras, ele está falando de sentimento.
Ele fala, é tocado no coração, pelo que inabalável lhe torna a fé. Então, apenas quando nos sentimos mais tocados no coração, sentirmos mais a doutrina, é que a nossa fé irá se fortalecendo. Quando no final desse item, Kardec fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais, é disso que está falando. Todos nós espíritas conhecemos essa parte do Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita. Então, a gente sabe que precisa se esforçar para a nossa transformação moral. E o caminho para essa transformação vem através do sentimento, de sentir mais. E ao sentir mais, a nossa fé irá se fortalecer. Pequenas frases extraídas da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, podem nos sinalizar algumas questões. Emmanuel fala assim: é necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrone. Nossa fé não pode ficar só na fala. Nós precisamos testemunhá-la. Os nossos trabalhos do dia a dia têm que ser um esforço de quê? De demonstrar essa nossa fé. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Então, se nós falamos que o fortalecimento da fé, essa fé inabalável, vem de ativar o nosso sentimento através do coração, isso não acontece por um milagre. Isso vem de um trabalho, de um esforço, de perseverar. Emmanuel fala também que ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Eu posso, sim, através do testemunho da minha fé não ficar só no discurso, de eu tentar me esforçar para praticar aquilo que eu digo que é a base da minha fé, posso até inspirar alguém a fazer o mesmo movimento. Mas quem faz o fortalecimento da minha fé sou eu em mim. É a tarefa que compete a mim. Por quê? É a minha autotransformação. Eu vou transformar a mim mesmo. E mais à frente, na mesma obra, Emmanuel fala que quando a gente fizer um balanço da nossa fé, para que a gente repare com honestidade imparcial se a gente está falando apenas do Cristo ou se a gente procura seguir-lhe os passos no caminho comum. Então, não basta propagar o Evangelho. É importante propagar o Evangelho. Mas eu preciso analisar, nas minhas reflexões íntimas, a quantas anda a minha prática daquilo que eu propago, que eu falo. É certo que hoje nós tropeçamos em algumas situações, várias, na verdade, por marcas de hábitos antigos, equivocados, que ainda carregamos. São séculos passados praticando a mesma ação. E agora, mesmo não querendo cometer mais o mesmo erro, em algumas vezes acabamos repetindo. Isso prova o quanto a repetição de um hábito, repetição de uma ação, repetição de um pensamento tem potencial para nos transformar.
O caminho que devemos seguir é criar hábitos mais alinhados com a moral da Boa Nova e perseverar em praticá-los repetidamente, insistentemente, até que em algum momento eles vão se tornar mais natural em nós. Substituirmos hábitos ruins por bons hábitos, livrarmos dos hábitos infelizes, como diz Joana de Ângeles. Que tal se nos esforçarmos em trocar a maledicência pela palavra pacificadora? Trocar a impaciência pela indulgência. Trocar a irritação pela serenidade. Trocar o melindre pelo perdão. Trocar a revolta pela resignação. Trocar a melancolia pela alegria. Trocar o desculpismo pela responsabilidade. Trocar a negatividade pela positividade. Trocar o orgulho pela humildade. Trocar o egoísmo pela caridade. É claro que isso demanda esforço, disciplina, vigilância e vontade sincera e firme. Mas se nesse ponto da nossa caminhada já não temos mais dúvidas que este é o caminho, por que adiar isto? Certa vez, numa conversa informal com um amigo espírita, eu perguntei para ele: e aí, irmão, como é que está indo a tal da reforma íntima? Para mim, tem horas que é meio complicado, tal, falei para ele. Ele me respondeu: eu estou indo devagarzinho, mas aguardando o momento da minha estrada de Damasco, quando ocorrerá a minha grande transformação. E aí poderei dizer: Jesus, estou pronto. Eu comentei com ele: olha, meu amigo, se eu fosse você, continuava aí dando os passinhos de cada dia, se esforçando o melhor que você puder. Não ficaria esperando esse grande momento transformador chegar, não. Você pode estar desperdiçando tempo e, mais do que isso, desperdiçando valorosas oportunidades. Recordemos a frase do nosso querido Chico Xavier, com a qual iniciamos o estudo de hoje. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Estejamos atentos e valorizemos as oportunidades do dia de hoje, de agora, para podermos aproveitá-las. Confiemos mais, para com uma postura mais serena perante a vida, aprendermos melhor. Façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, com a fé de que as coisas que não estão no nosso controle são justamente aquelas que estão em melhores mãos. Se reconhecemos que hoje apenas engatinhamos na direção do bem, lembremos que há pouco tempo estávamos estagnados ou caminhando na direção equivocada. Queria, para finalizar o nosso estudo de hoje, complementar com mais uma leitura da obra A Coragem da Fé. Agora a lição número 24. Não tenhais medo. Mais uma mensagem de Bezerra de Menezes. Filhos, não tenhais medo da vida, nas provas e surpresas do caminho. Não tenhas receios do amanhã, que somente a Deus pertence. Vivei com alegria e destemor, submissos à vontade divina em qualquer circunstância. Combatei os vossos erros, todavia compreendei a necessidade de aprender a lição nos reveses que a ninguém se furta. Colhei resignadamente na gleba que plantastes, sem reclamar dos espinhos que vos dilacerão as mãos, que não souberam separar as urzes do bom grão. Que a revolta silenciosa não vos amargure a existência,
determinando as vossas mais veladas atitudes. Não vos canseis de ser generosos, tolerantes e compassivos. Amai sem esperar ser desamados. Cumpri com as vossas obrigações pelo pão de cada dia, recordando-vos de que o Senhor alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Não leveis a vida de forma leviana e inconsequente, sem atinar que as sombras que rondam os passos alheios também espreitam os vossos. A dor que nos tira a tranquilidade é a mesma que nos possibilita tomar consciência das nossas fragilidades. Se, de quando em quando, o sofrimento não visitasse o homem, é possível que ele jamais se interessasse pela transcendência da vida. Não vos permitais, pois, concessões de qualquer natureza na satisfação dos próprios desejos. Se a ascensão do espírito é infinita, a queda a que voluntariamente se arroja não conhece limites. Sempre haverá como descer a mais fundo, escuro e indefasável abismo de dor. Filhos, vivei somente com a intenção de fazer o bem, e em tudo vereis a manifestação da sábia providência. Não tenhais medo, e não vos enclausureis na inércia, como quem retrocede e se oculta, com o pensamento de que a vida não o encontrará, mais cedo ou mais tarde, para arrancá-lo ao comodismo e trazê-lo de volta à realidade. Que possamos, então, agradecendo por essas mensagens que nos foram trazidas, refletir sobre a nossa fé, sobre o nosso papel como espíritas, sobre a necessidade urgente de nos dedicarmos à nossa transformação íntima. Que o caminho para realizá-la é o da caridade, é do esforço de seguir os passos do nosso Mestre Jesus, a qual estivemos afastados por bastante tempo. Mas é chegada a hora da alegria de finalmente o seguir. Então, reconhecidos, caminhemos, sigamos, ajudando-nos uns aos outros e cuidando do próximo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, então, mais uma vez, meus queridos, e até o nosso próximo estudo. Um grande abraço a todos, muita saúde, muita paz. Que assim seja, graças a Deus.